Existe uma pergunta que poucos ousam fazer. E se Adão não esteve sozinho desde o princípio? A Escritura nos diz que Deus formou o homem do pó da terra, mas Gênesis 2:18 revela algo surpreendente. Houve um período em que Adão estava só, e Deus declarou que isso não era bom. A maioria das pessoas assume que Eva foi criada logo após Adão. Mas os textos antigos sugerem que algo aconteceu nesse intervalo silencioso, algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Nesta jornada, vamos percorrer 3 caminhos reveladores. Primeiro, examinaremos o que as tradições judaicas antigas preservaram sobre esse período misterioso. Depois, investigaremos por que certas histórias foram removidas das escrituras canônicas. E, finalmente, exploraremos como essa linhagem esquecida pode explicar mistérios profundos sobre a origem do mal. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história verdadeira começa. O livro de Gênesis abre com a majestade da criação. Deus separa a luz das trevas, forma os céus e a terra, e culmina sua obra, criando o homem à sua imagem. Mas entre Gênesis 1:27 e Gênesis 2:18, existe um espaço narrativo que intriga estudiosos há milênios. Adão recebe o sopro divino da vida. Ele caminha pelo Éden, nomeia os animais e exerce domínio sobre a criação. Mas durante quanto tempo? A Bíblia não especifica. Esse silêncio cronológico não é acidental. Textos rabínicos sugerem que Adão pode ter vivido sozinho por um período significativo, talvez anos, antes que Eva fosse formada de sua costela. Durante esse tempo, Adão experimentou algo único na história humana. Ele foi o único ser humano sobre a terra. Não havia companheirismo e não havia reflexo de si mesmo em outro. Ele conversava diretamente com Deus, aprendia os nomes e naturezas de cada criatura vivente. Mas algo faltava. Gênesis 2:20 registra que entre todos os animais não se encontrou a ajudadora idônea para Adão. Essa busca implica tentativa, exploração, tempo decorrido. Adão estava procurando algo ou alguém. É aqui que tradições antigas começam a sussurrar sobre uma figura excluída das narrativas oficiais. Escritos judaicos medievais, especialmente o alfabeto de Ben Sirá, preservam memórias de uma primeira companheira. Seu nome era Lilith. Segundo essas tradições, ela não foi criada de uma costela de Adão, mas do mesmo material primordial, a mesma argila vermelha da qual Adão foi formado. Isso a tornava, em essência, sua igual. Não uma auxiliadora derivada dele, mas uma parceira criada simultaneamente com ele. A história de Lilith é perturbadora para muitos porque desafia suposições fundamentais. Se ela existiu, por que a Bíblia não a menciona? Por que seu nome foi apagado das genealogias sagradas? Estudiosos debatem se Lilith representa uma tradição histórica suprimida ou uma lenda posterior criada para explicar textos enigmáticos. Isaías 34:14, na versão hebraica, menciona Lilith entre criaturas que habitarão as ruínas da Edom. A palavra é frequentemente traduzida como criatura noturna ou coruja, mas o termo hebraico original preserva um nome que ecoava nas tradições orais judaicas. Se aceitarmos, mesmo hipoteticamente, que Adão teve uma companheira antes de Eva, as implicações são profundas. O que aconteceu com ela? Por que foi necessário criar Eva de forma diferente? A de uma parte de Adão? Essas perguntas não são meramente acadêmicas. Elas tocam no coração de questões sobre igualdade, submissão e a natureza do relacionamento entre homem e mulher estabelecido na criação. E mais importante, se Lilith deixou o Éden, para onde ela foi? E o que, ou quem, ela deixou para trás? Textos antigos falam de uma ruptura violenta. Lilith,
criada como igual, recusou-se a aceitar uma posição subordinada. Ela pronunciou o nome inefável de Deus e voou para longe do Éden, estabelecendo-se nas margens do Mar Vermelho. Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta, mas ela recusou, aceitando em vez disso uma maldição. 100 de seus filhos morreriam cada dia. Essa narrativa, preservada em textos místicos judaicos, sugere que Lilith não partiu sozinha ou permaneceu estéril. Ela gerou descendência, uma linhagem que não descende de Eva, mas de uma matriz anterior, uma origem que precedeu a narrativa aprovada. Essa possibilidade abre um abismo teológico. Se existiram filhos de Adão antes de Caim, Abel e Sete, onde estão eles nas genealogias? Por que foram excluídos? A resposta pode estar na natureza de sua concepção e na identidade de sua mãe. Uma linhagem nascida da rebelião, do orgulho e da recusa em aceitar a ordem divina estabelecida, não poderia ser incluída na linha de bênção que levaria ao Messias. Esses filhos esquecidos representavam algo perigoso, algo que precisava ser apagado do registro oficial. Mas lendas não morrem facilmente. Elas persistem nas margens, sussurradas em textos místicos, preservadas em tradições orais, codificadas em símbolos e advertências. A história de Lilith e sua descendência sobreviveu porque tocava em verdades desconfortáveis sobre rebelião, autonomia e o preço de desafiar a ordem estabelecida. E se essas histórias contêm mesmo um núcleo de verdade histórica, então a história da humanidade é muito mais complexa do que Gênesis 1 a 3 sugere superficialmente. O silêncio antes de Eva não é vazio. É carregado de possibilidades, de histórias não contadas, de linhagens apagadas. E enquanto exploramos essas sombras, começamos a entender por que certas verdades foram consideradas perigosas demais para a preservação. Mas o que aconteceu quando Lilith deixou o Éden? Para onde ela foi e o que ela se tornou? A resposta nos leva a regiões ainda mais sombrias da teologia antiga. Capítulo 2. Lilith, a primeira mulher esquecida. Quem foi realmente Lilith? Para responder isso, precisamos viajar além das páginas da Bíblia canônica e adentrar os mundos da literatura rabínica, dos textos místicos judaicos e das tradições orais preservadas por séculos. Lilith aparece no alfabeto de Ben Sirá, um texto satírico do século X, mas as raízes de sua história mergulham muito mais fundo no tempo. Referências a Lilith existem em encantamentos babilônicos, em tabuinhas sumérias que falam de Lilitu, um demônio feminino do vento e da tempestade. Essas conexões sugerem que a figura de Lilith é muito mais antiga que o judaísmo medieval. Na cosmologia mesopotâmica, Lilitu era uma classe de espíritos femininos associados ao vento, à noite e à sedução. Eles atacavam homens jovens, causavam abortos espontâneos e roubavam bebês. Quando tradições judaicas encontraram essas narrativas durante o exílio babilônico, e algo notável aconteceu. A figura de Lilitu foi reinterpretada e integrada à narrativa adâmica. Ela deixou de ser apenas um demônio e se tornou a primeira mulher, a esposa esquecida que precedeu Eva. Essa transformação não foi acidental. Ela servia a um propósito teológico: explicar certas inconsistências no texto de Gênesis. Gênesis 1, 27 afirma que Deus criou a humanidade à sua imagem, macho e fêmea os criou. Mas Gênesis 2, 18 a 22 descreve a criação de Eva como um evento posterior, separado, usando material do próprio Adão. Essa aparente duplicação da criação da mulher intrigou comentaristas antigos. Uma solução interpretativa era propor que Gênesis 1, 27 se referia a uma primeira mulher,
criada simultaneamente com Adão, enquanto Gênesis 2 descrevia uma segunda criação, a de Eva. Essa primeira mulher era Lilith. De acordo com o alfabeto de Ben Sirá, o conflito entre Adão e Lilith surgiu da questão de autoridade. Quando Adão insistiu que Lilith deveria se deitar abaixo dele, ela protestou: "Por que eu deveria deitar abaixo de você se fui feita do mesmo pó?" Essa reivindicação de igualdade fundamental era inaceitável na estrutura patriarcal. A recusa de Lilith em se submeter levou à ruptura. Ela pronunciou o nome divino, um ato de poder e desafio, e voou para longe do Éden. Deus enviou 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangelof, para recuperá-la. Mas Lilith recusou o retorno. Em vez disso, ela escolheu o exílio e a maldição. 100 de seus filhos morreriam diariamente. Essa escolha é profundamente significativa. Lilith preferiu liberdade amarga ao conforto da submissão. Ela aceitou dor e perda contínuas, ao invés de viver sob autoridade que não reconhecia. Nas tradições posteriores, Lilith se tornou um demônio da noite, atacando recém-nascidos e homens que dormiam sozinhos. Amuletos judaicos medievais invocavam os nomes dos 3 anjos para proteger contra ela. Mulheres grávidas usavam talismãs inscritos com esses nomes para prevenir abortos e mortes infantis atribuídas a Lilith. Mas por que Lilith foi excluída da narrativa bíblica oficial? A resposta está na natureza de sua rebelião. Lilith representava a autonomia feminina, desafio à hierarquia estabelecida e recusa em aceitar papéis de gênero prescritos. Incluir sua história no cânon sagrado seria validar essas atitudes. Mais ainda, admitir que Adão teve uma companheira antes de Eva complicaria a teologia do casamento, da monogamia e da estrutura familiar estabelecida no Éden. Era mais simples e mais seguro teologicamente omitir Lilith completamente. Contudo, a exclusão de Lilith criou seus próprios problemas. Sua história sobreviveu nas margens, tornando-se mais poderosa precisamente porque foi suprimida. Na Cabala medieval, Lilith emergiu como uma figura central na cosmologia das forças espirituais. Ela era vista como a consorte de Samael, o anjo da morte, e juntos governavam as forças das Klipot, as cascas de impureza espiritual. Essa Lilith cabalística era muito mais do que uma primeira esposa rejeitada. Ela era uma potência cósmica, representando o lado sombrio da criação divina, a Shekhinah em exílio, a presença feminina de Deus separada e distorcida. Textos cabalísticos como o Zohar falam de Lilith em termos complexos. Ela é simultaneamente vítima e vilã, e criadora e destruidora. Sua sexualidade é perigosa, não domesticada, fora do controle masculino. Ela seduz homens em seus sonhos, produzindo filhos espirituais que habitam reinos intermediários. Esses filhos são os Lilim, demônios nascidos de Lilith, que atormentam a humanidade. A tradição sugere que toda emissão noturna masculina gera mais Lilim, expandindo continuamente a progenie maldita de Lilith. Essa dimensão da tradição de Lilith revela ansiedades profundas sobre sexualidade, autonomia feminina e perda de controle. Lilith se tornou um recipiente para medos culturais, uma maneira de codificar advertências sobre mulheres que recusam seu lugar designado. Mas ela também representa algo mais: a memória persistente de que a narrativa oficial está incompleta, que existem histórias não contadas, vozes silenciadas, perspectivas excluídas. Alguns estudiosos modernos veem Lilith como um símbolo de empoderamento feminino, uma figura que escolheu liberdade sobre segurança. Movimentos feministas reclamaram Lilith como patrona, celebrando sua recusa em se submeter.
Mas no contexto das tradições antigas, Lilith era primariamente uma figura de terror e advertência. Ela representava o caos que resulta quando a ordem estabelecida é desafiada, a destruição que segue a rebelião. Independentemente de como interpretamos Lilith, sua história coloca questões urgentes. Se Adão teve uma companheira antes de Eva, o que isso significa para a teologia da criação? Se existiu uma linhagem de Lilith, onde está ela agora? E mais importante, por que essa história foi considerada tão perigosa que precisou ser apagada das escrituras canônicas? As respostas a essas perguntas nos levam a territórios ainda mais sombrios, onde os filhos de Lilith se misturam com outras entidades rebeldes para produzir uma descendência que desafiaria o próprio plano de Deus. A história de Lilith não termina com sua partida do Éden. Na verdade, apenas começa, pois no exílio, Lilith encontrou outros seres, outras entidades que haviam se rebelado contra a ordem divina, e dessa união nasceria uma progenie que mudaria para sempre o destino da Terra. Capítulo 3. Os Filhos das Trevas. Se Lilith deixou o Éden e se estabeleceu nas margens do Mar Vermelho, ela não permaneceu sozinha por muito tempo. Textos místicos judaicos falam de seu encontro com Asmodeus, o rei dos demônios, e com outros espíritos caídos. Dessas uniões nasceram os Lilim, aí uma raça de seres que não eram totalmente humanos nem totalmente espirituais, mas algo intermediário, algo que não se encaixava nas categorias da criação original. Esses filhos das trevas representam uma linhagem maldita, nascida da rebelião e destinada a viver nas sombras da história humana. Os Lilim são descritos em textos talmúdicos e cabalísticos como demônios que assumem formas humanas. Eles podem aparecer como homens ou mulheres atraentes, seduzindo seres humanos e produzindo ainda mais descendência híbrida. Essa capacidade de cruzar fronteiras entre o físico e o espiritual os torna perigosos. Eles não estão confinados a um reino ou ao outro, mas transitam livremente, infiltrando-se na sociedade humana enquanto servem a agendas ocultas. Alguns textos sugerem que certos indivíduos humanos são, na verdade, descendentes distantes dos Lilim, carregando em seu sangue uma mistura de elementos humanos e espirituais. Mas de onde vem essa ideia de seres híbridos? A Bíblia oferece pistas intrigantes. Gênesis 6, 1-4 descreve um evento extraordinário. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e dessas uniões nasceram os Nefilim, os gigantes que eram varões de renome. Esse texto é um dos mais enigmáticos de toda a Escritura. Quem eram esses filhos de Deus? A interpretação mais antiga, preservada no livro de Enoque e aceita por muitos pais da igreja primitiva, identifica-os como anjos caídos, os vigilantes que abandonaram seu lugar no céu para coabitar com mulheres humanas. O livro de Enoque, embora não canônico, oferece detalhes extensos sobre esse evento. Ele nomeia os líderes dos vigilantes, descreve seus juramentos de rebelião e detalha os conhecimentos proibidos que ensinaram à humanidade: artes de guerra, fabricação de armas, uso de cosméticos, feitiçaria, astrologia e magia. Essa transferência de conhecimento celestial para a humanidade era vista como uma transgressão grave. Os vigilantes não apenas produziram descendência híbrida, mas corromperam a cultura humana, introduzindo conhecimentos que a humanidade não estava pronta para receber. Os Nefilim, frutos dessas uniões ilícitas, eram gigantes violentos que consumiam os recursos da terra e eventualmente começaram a devorar a própria humanidade. Enoque 7, 3-5
descreve como os gigantes devoraram todo o trabalho dos homens, e quando os humanos não podiam mais alimentá-los, os gigantes se voltaram uns contra os outros e contra os seres humanos. Essa violência desenfreada foi uma das principais razões para o dilúvio. Deus decidiu limpar a terra dessa corrupção, preservando apenas Noé e sua família, cuja linhagem não havia sido contaminada. Mas aqui surge uma conexão fascinante. Se Lilith produziu os Lilin antes da queda dos vigilantes, então os filhos das trevas precederam os Nefilim. Isso sugere uma corrupção espiritual e genética da humanidade em múltiplas camadas. Primeiro, os Lilin, nascidos de Lilith e entidades demoníacas. Depois, os Nefilim, nascidos dos vigilantes e mulheres humanas. E possivelmente outras linhagens híbridas que os textos não preservaram completamente. A terra estava sendo inundada por seres que não deveriam existir, violações das fronteiras estabelecidas na criação. Textos apócrifos como o Livro dos Jubileus e o Testamento dos 12 Patriarcas elaboram sobre essas linhagens mistas. Eles falam de espíritos impuros que permaneceram na terra mesmo após o dilúvio, uma 10ª parte dos gigantes que foi permitida sobreviver para testar a humanidade. Esses espíritos, liderados por Mastema ou Satanás, continuam a atormentar os descendentes de Noé, tentando-os ao pecado e à idolatria. Essa narrativa explica a origem dos demônios não como anjos caídos diretamente, mas como os espíritos desencarnados dos Nefilim, mortos no dilúvio. A lógica é a seguinte: os Nefilim eram híbridos, meio anjo e meio humano. Quando morreram no dilúvio, seus corpos físicos pereceram, mas seus componentes espirituais, derivados dos vigilantes, não podiam simplesmente deixar de existir. Eles se tornaram espíritos errantes, buscando corpos para habitar, influenciar ou possuir. Esses são os demônios que Jesus e os apóstolos expulsaram no Novo Testamento. Não são anjos caídos primários, mas a descendência espiritual de uniões proibidas. Se aceitarmos essa estrutura, então os filhos das trevas existem em múltiplas gerações. Primeira geração, os Lilin de Lilith. Segunda geração, os Nefilim dos vigilantes. Terceira geração, os espíritos desencarnados que sobreviveram ao dilúvio. E possivelmente gerações subsequentes, onde sangue híbrido se misturou com linhagens humanas puras, criando indivíduos com predisposições espirituais únicas. Algumas tradições sugerem que certas famílias ou tribos carregam essa herança maldita, manifestando dons psíquicos, inclinações ao ocultismo ou tendências à violência extrema. Isso coloca uma questão profundamente perturbadora. Quantos humanos vivos hoje carregam traços dessa linhagem esquecida? Se os Lilin e os Nefilim se reproduziram com humanos, e se algumas de suas características genéticas ou espirituais foram transmitidas, então a contaminação não foi totalmente erradicada. Ela persiste, latente, esperando condições para se manifestar. Alguns intérpretes veem nisso uma explicação para a maldade inexplicável, para atrocidades que parecem sobre-humanas em sua crueldade. Não é que essas pessoas sejam totalmente não humanas, mas que carregam em si um elemento de outra origem, algo que não veio puramente de Adão e Eva. A Bíblia não aborda explicitamente essa possibilidade, mas insinuações permanecem. Por que Deus ordenou o extermínio completo de certas nações cananitas, incluindo mulheres e crianças? Interpretações tradicionais apontam para a extrema corrupção moral e idolatria dessas nações. Mas textos apócrifos sugerem outra dimensão. Algumas dessas populações eram descendentes dos Nefilim, gigantes que sobreviveram ao dilúvio em formas reduzidas. Números 13:33 apoia isso quando os espias israelitas relatam ter visto Nefilim
na terra de Canaã, descendentes de Anak. Se esses eram realmente descendentes dos gigantes pré-diluvianos, então sua erradicação não era apenas julgamento moral, mas limpeza genética e espiritual. Essa perspectiva é profundamente desconfortável para sensibilidades modernas. Ela sugere que nem todos os seres com aparência humana têm a mesma origem ou destino espiritual. Mas é importante lembrar que estamos explorando tradições antigas e suas lógicas internas, não necessariamente endossando suas conclusões. O que essas tradições revelam é uma consciência profunda de que o mal não é meramente uma escolha moral, mas às vezes uma herança, uma maldição transmitida através de gerações, codificada no próprio sangue. Os filhos das trevas, sejam os Lilim de Lilith ou os Nefilim dos vigilantes, representam uma categoria de seres que desafiam a teologia simples da salvação. Se eles são parte espírito caído e parte humano, podem ser redimidos? Cristo morreu por eles? Ou sua natureza híbrida os coloca além da graça? Textos antigos não oferecem respostas claras, mas a questão assombrava os primeiros teólogos. E talvez seja por isso que essas histórias foram marginalizadas. Elas complicam narrativas soteriológicas limpas, criando categorias para as quais não há soluções teológicas fáceis. Mas se essas linhagens realmente existiram, então a história da redenção é ainda mais complexa do que imaginamos. Capítulo 4 – Os Vigilantes e a Corrupção da Terra. A história dos vigilantes é uma das narrativas mais perturbadoras da literatura apocalíptica judaica. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros a descrever sua queda e suas consequências. Esses anjos, criados para observar e guiar a humanidade, foram seduzidos pela beleza das mulheres humanas. Sob a liderança de Semiasa, 200 vigilantes fizeram um pacto no Monte Hermon, jurando todos igualmente participar dessa transgressão, para que nenhum suportasse sozinho a culpa. Eles desceram, tomaram esposas e geraram os Nefilim. Mas o pecado dos vigilantes não foi apenas sexual. O livro de Enoque lista os conhecimentos proibidos que diferentes vigilantes ensinaram à humanidade. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças, e revelou às mulheres a arte dos cosméticos e joias. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel ensinou os sinais das estrelas. Tamiel ensinou astrologia. E Asradel ensinou o curso da lua. Cada um desses conhecimentos era considerado perigoso porque levava a humanidade acima de sua posição designada, dando-lhe poder sem a maturidade moral para usá-lo corretamente. A transferência de conhecimento celestial para a humanidade representa uma repetição do pecado original. Assim como a serpente prometeu a Adão e Eva que eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal, os vigilantes ofereceram conhecimentos que tornariam os humanos mais parecidos com seres celestiais. Esse impulso de transcender limites estabelecidos, de alcançar igualdade com Deus através de conhecimento proibido, é um tema recorrente nas narrativas da queda. E as consequências são sempre catastróficas. Os Nefilim nascidos dos vigilantes eram gigantes de estatura e apetite desmedidos. Enoque descreve como eles consumiram todos os recursos da terra. Trigo, gado, pássaros, peixes, nada era suficiente. Eventualmente, os gigantes começaram a devorar uns aos outros e a própria humanidade. Essa descrição ecoa mitos antigos de titãs e gigantes que ameaçaram destruir a ordem cósmica. Mas no contexto bíblico, os Nefilim não são meramente criaturas mitológicas. Eles são violações reais da ordem criada, frutos de transgressão angelical.
e ameaças existenciais à linhagem humana pura. A resposta divina foi severa. Deus enviou os arcanjos para executar julgamento. Miguel foi ordenado a prender Semiasa e os outros vigilantes. Eles foram amarrados e lançados em vales de trevas na terra, onde permaneceriam até o dia do julgamento final. Rafael foi enviado para curar a terra da corrupção causada pelos vigilantes. E Gabriel foi ordenado a incitar os gigantes uns contra os outros para que se destruíssem. O dilúvio então viria para limpar a terra de toda a contaminação restante, preservando apenas Noé, cuja genealogia era perfeita, não maculada por sangue híbrido. Gênesis 6, 9 descreve Noé como perfeito em suas gerações. A palavra hebraica traduzida como perfeito é tamim, que pode significar íntegro, mas também sem defeito, puro. Alguns intérpretes antigos entendiam isso como referindo-se à pureza genealógica de Noé. Ele e sua família não tinham sangue dos Nefilim. Por isso, foram escolhidos para sobreviver. O dilúvio não foi apenas julgamento sobre a maldade moral, mas também purificação genética, erradicando linhagens contaminadas por uniões angelicais humanas. Mas aqui surge uma questão fascinante. Se os vigilantes caíram durante a época de Jared, avô de Enoque, conforme algumas cronologias sugerem, então sua queda ocorreu relativamente tarde na história pré-diluviana. E se houve uma corrupção anterior, envolvendo Lilith e suas uniões com entidades demoníacas, então a queda dos vigilantes não foi o primeiro evento desse tipo. Foi uma repetição, uma segunda onda de contaminação. Isso implica que a Terra enfrentou múltiplas crises de hibridização, cada uma ameaçando a integridade da linhagem humana pura. Textos apócrifos exploram essa possibilidade. O livro dos Jubileus, por exemplo, coloca a atividade dos vigilantes como uma crise dentro de uma história maior de rebelião angelical. Ele sugere que espíritos malignos já estavam ativos antes da queda dos vigilantes, levando a humanidade ao pecado e à violência. A queda dos vigilantes intensificou essa corrupção, mas não a iniciou. Se aceitarmos a cronologia de Lilith como precedendo Eva, então os Lilim representam uma primeira camada de corrupção, os vigilantes e Nefilim uma segunda, e possivelmente outras ondas que os textos não documentam completamente. Essa estrutura em camadas explica por que a corrupção da Terra foi tão profunda que exigiu destruição total por meio do dilúvio. Não era apenas pecado humano que Deus estava julgando, era a contaminação fundamental da própria humanidade. A mistura de elementos que não deveriam ser misturados, a violação de fronteiras criacionais. O dilúvio foi, nesse sentido, um ato de restauração tanto quanto de julgamento. Ele limpou a terra para um novo começo, preservando apenas aqueles cuja genealogia permanecia pura. Contudo, a história não termina com o dilúvio. Números 13:33 e outras passagens indicam que Nefilim, ou seus descendentes, apareceram novamente após o dilúvio. Como isso foi possível? Várias teorias existem. Alguns sugerem que a linhagem Nefilim foi preservada através de uma das esposas dos filhos de Noé. Outros propõem que espíritos desencarnados dos Nefilim afogados produziram nova descendência através de possessão ou manifestação física. E ainda outros argumentam que a queda dos vigilantes ocorreu novamente após o dilúvio, uma terceira onda de contaminação. O livro de Enoque oferece uma solução diferente. Ele afirma que Deus permitiu que uma 10ª parte dos espíritos dos gigantes permanecesse na terra como demônios, sob a liderança de Mastema, para testar e tentar a humanidade. Esses espíritos não têm corpos físicos, mas influenciam seres humanos, levando-os ao pecado, doença e destruição.
Essa explicação preserva a eficácia do dilúvio em erradicar corpos físicos nefilim, enquanto admite a continuação de influência espiritual nefilim através de demônios desencarnados. Independentemente de qual explicação aceitamos, o ponto central permanece. Os vigilantes e sua descendência representam uma ameaça fundamental à ordem criada. Eles são agentes de caos, confusão e corrupção. E sua história foi preservada não apenas como memória histórica, mas como advertência. A tentação de transcender limites estabelecidos, de buscar conhecimento e poder além do designado e de cruzar fronteiras entre reinos espirituais e físicos, sempre leva à destruição. Os vigilantes aprenderam isso. A humanidade que seguiu seus ensinamentos aprendeu isso. E nós, ao estudar suas histórias, somos advertidos a aprender a mesma lição sem repetir seus erros trágicos. Capítulo 5. Os primogênitos espirituais. Além dos Lilim e dos Nefilim, existe outra categoria de seres que tradições esotéricas judaicas e gnósticas descrevem: os primogênitos espirituais. Esses não são filhos de Lilith, nem dos vigilantes, mas entidades criadas diretamente por Deus antes da formação de Eva, durante o período em que Adão estava sozinho. Segundo essas tradições, Deus criou seres de essência pura, espíritos ligados a Adão, mas não derivados dele fisicamente. Eram seus companheiros, ajudadores, ou talvez protótipos de humanidade que precederam Eva. Textos gnósticos, especialmente aqueles da biblioteca de Nag Hammadi, falam de emanações divinas, eons criados antes do mundo material. Alguns desses textos sugerem que a criação de Adão não foi o primeiro experimento divino com seres conscientes. Houve tentativas anteriores, arquétipos que foram depois abandonados ou transformados. A tradição de primogênitos espirituais pode ser um eco dessas cosmologias gnósticas, preservando a memória de uma criação em estágios, onde várias formas de seres foram testadas antes do modelo final de humanidade em Adão e Eva. A Cabala judaica desenvolve essa ideia de forma diferente. Ela fala de mundos anteriores que foram criados e destruídos antes do nosso mundo atual. A doutrina do Tzimtzum descreve como Deus se contraiu para criar espaço para a criação. Nesse processo, recipientes espirituais foram formados para conter a luz divina, mas muitos se quebraram, produzindo a quebra dos vasos. Fragmentos desses recipientes quebrados são as klipot, cascas de impureza que aprisionam centelhas divinas. Alguns cabalistas conectam os primogênitos espirituais a esses recipientes quebrados, sugerindo que eles foram criações iniciais que não puderam sustentar a luz divina e, portanto, caíram ou foram transformados. Se aplicarmos essa estrutura à narrativa de Adão, os primogênitos espirituais seriam seres criados durante o período silencioso antes de Eva. Deus estava experimentando formas de companheirismo para Adão. Ele criou espíritos puros, talvez protótipos de Eva, testando diferentes configurações. Mas algo deu errado. Alguns desses primogênitos recusaram seus papéis. Eles desejavam autonomia, não servir como ajudadores de Adão. Essa rebelião precedeu a queda de Lúcifer, ou talvez era parte dela, um movimento mais amplo de entidades criadas rejeitando seus lugares na ordem divina. A queda dos primogênitos não foi violenta como a dos vigilantes. Foi uma recusa silenciosa, uma virada para dentro, uma escolha de autoexistência sobre existência relacional. Deus, em resposta, não os destruiu, mas os removeu da realidade material. Eles foram exilados para planos inferiores, regiões intermediárias entre o espiritual puro e o material. Lá eles existem, nem totalmente condenados, nem totalmente redimidos.
esperando uma resolução que o plano divino ainda não revelou. Essa narrativa de primogênitos espirituais exilados oferece uma explicação para certos fenômenos descritos em textos místicos. Entidades que aparecem em visões, espíritos que não são demônios nem anjos, seres que parecem antigos e tristes, carregando memórias de um tempo antes do tempo. Místicos ao longo dos séculos relataram encontros com tais entidades, descrevendo-as como primordiais, como se fossem anteriores à história conhecida. Textos apocalípticos judaicos às vezes aludem a essas camadas de criação. O segundo livro de Enoque fala de 10 céus, cada um habitado por diferentes classes de seres angelicais. Alguns desses céus contêm anjos caídos em vários estágios de punição. Outros contêm seres misteriosos, cuja natureza não é totalmente explicada. É possível que os primogênitos espirituais habitem uma dessas regiões intermediárias, nem no céu pleno de Deus, nem no Sheol ou Guerrena, mas em um lugar de espera. A teologia cristã tradicional não aborda diretamente essas ideias, mas há espaço conceitual para elas. Se Deus é Criador infinito, e se a criação é vasta além da compreensão humana, então é concebível que existam categorias de seres que a revelação bíblica não detalha. A Bíblia se concentra na história da salvação humana, não em uma enciclopédia completa de todos os seres criados. Haverá surpresas na eternidade, classes de criaturas que nunca suspeitamos, histórias que nunca conhecemos. Os primogênitos espirituais podem ser uma dessas surpresas. Mas qual é a relevância dessas especulações para nós hoje? Se os primogênitos espirituais existem e estão exilados, ou eles afetam a humanidade atual? Tradições esotéricas sugerem que sim. Eles influenciam sutilmente, não através de possessão ou tentação direta como demônios, mas através de inspiração, sonhos e intuições. Eles sussurram conhecimentos antigos, revelam caminhos alternativos e oferecem sabedoria que não vem nem de Deus, nem de Satanás, mas de uma fonte terceira, ambígua, nem claramente boa, nem claramente má. Esse conceito de uma terceira fonte de influência espiritual complica a dualidade simples de bem e mal. Se existem seres que não são anjos nem demônios, mas algo intermediário, então o mapa espiritual é muito mais complexo do que geralmente ensinado. Isso pode explicar experiências espirituais que não se encaixam em categorias tradicionais, manifestações que parecem antigas e neutras, e conhecimentos que não são claramente redentores nem destrutivos. Alguns místicos cristãos, especialmente na tradição ortodoxa oriental, reconhecem essa complexidade. Eles advertem contra confiar em qualquer experiência espiritual simplesmente porque parece poderosa ou antiga. Nem tudo que é espiritual é de Deus. Nem tudo que é antigo é sábio. Existe espiritualidade caída, conhecimento contaminado, verdade misturada com erro. Discernimento é crucial. E se os primogênitos espirituais realmente existem e exercem influência, então discernimento espiritual se torna ainda mais essencial. A história dos primogênitos espirituais, embora especulativa e baseada em textos não canônicos, serve um propósito importante. Ela nos lembra que a realidade é maior e mais estranha do que nossas teologias sistemáticas frequentemente admitem. Ela abre espaço para mistério, para categorias que não entendemos completamente, para aspectos da criação e da redenção que ainda não foram plenamente revelados. E ela nos mantém humildes diante do vasto mistério de Deus, cujos caminhos são mais altos que os nossos, cujos pensamentos excedem os nossos, como os céus excedem a terra. Mesmo assim, a questão permanece: se esses seres existem, o que Deus planeja fazer com eles? Eles estão incluídos no plano de redenção
ou permanecem para sempre em exílio? Capítulo 6. A marca de Caim e a linhagem maldita. A história de Caim é uma das narrativas mais perturbadoras de Gênesis. Ele é o primogênito de Adão e Eva, o primeiro ser humano nascido de pais humanos. Mas desde o início, algo está errado. Quando Caim e Abel trazem ofertas a Deus, a de Abel é aceita, mas a de Caim é rejeitada. A Gênesis 4, 5 a 7 registra a reação de Caim. Ele ficou irado e seu rosto caiu. Deus adverte Caim que o pecado jaz à porta, desejando dominá-lo, mas que ele deve governá-lo. Caim ignora a advertência e mata seu irmão Abel. Mas por que a oferta de Caim foi rejeitada? O texto não oferece explicação explícita. Hebreus 11:4 sugere que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente pela fé, implicando que a diferença estava na disposição do coração. Mas tradições antigas oferecem interpretações mais sinistras. Alguns textos sugerem que Caim não era realmente filho de Adão. Eva, segundo essas tradições, foi seduzida pela serpente antes de conhecer Adão, e Caim era filho da serpente, não de Adão. Essa ideia explica por que Caim é rejeitado desde o nascimento e por que ele comete o primeiro assassinato. A teoria da paternidade serpentina de Caim aparece em textos gnósticos e na literatura rabínica tardia. O Targum Pseudo-Jonatas, uma tradução aramaica da Torá com comentários extensos, insinua que Samael, o anjo da morte, estava envolvido na concepção de Caim. Essa tradição foi elaborada em textos medievais, onde Caim é descrito como filho de Eva e Samael, ou da serpente, fazendo dele meio humano e meio demoníaco desde o início. Se aceitarmos essa interpretação, mesmo hipoteticamente, ela tem implicações profundas. Caim não é apenas o primeiro assassino, mas o primeiro híbrido humano-demoníaco nascido no mundo pós-Eva. Ele representa a infiltração da linhagem serpentina na família humana. E sua descendência, descrita em Gênesis 4, 17 a 24, estabelece a primeira civilização. Cidades, música, metalurgia, pecuária. Eles são culturalmente avançados, mas espiritualmente malditos, carregando a marca de seu progenitor. Gênesis 4, 15. Descreve como Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo de vingança. Qual era essa marca? O texto não especifica. Tradições variam. Alguns dizem que era uma letra inscrita em sua testa, outros que era uma aparência física alterada, e ainda outros que era uma aura espiritual reconhecível. Mas em todas as tradições, a marca serve dois propósitos. Ela protege Caim da morte imediata, mas também o identifica como amaldiçoado, como alguém separado da comunidade da bênção. A descendência de Caim é listada até Lameque, que se gaba de ter matado um homem por tê-lo ferido. A violência de Caim se multiplica em sua linhagem. Mas então, Gênesis 4, 25 a 26 muda de foco. Adão e Eva têm outro filho, Sete, e dele nascerá uma linhagem diferente, a linhagem através da qual a redenção virá. A humanidade se divide em duas linhagens, a de Caim, marcada por violência e afastamento de Deus, e a de Sete, preservando a adoração e a relação com Deus. Mas o que aconteceu com a linhagem de Caim? Gênesis 5 traça a genealogia de Sete até Noé, ignorando completamente os descendentes de Caim. Presumivelmente, eles foram destruídos no dilúvio. Mas textos apócrifos sugerem que a linhagem de Caim se misturou com outras linhagens corrompidas, especialmente com os Nefilim. Essa mistura produziu uma população tão contaminada espiritual e geneticamente que Deus decidiu que precisava ser erradicada completamente. Há até uma tradição que conecta a esposa de Noé, Naamá,
a linhagem de Caim. Gênesis 4, 22 menciona Naamá, irmã de Tubal-Caim, como parte da genealogia de Caim. Algumas tradições identificam essa Naamá como a esposa de Noé, sugerindo que a linhagem de Caim foi preservada através dela e transmitida aos descendentes pós-diluvianos de Noé. Se essa identificação é correta, então a marca de Caim não foi totalmente erradicada. Ela sobreviveu, latente, na descendência de Noé. Essa possibilidade tem consequências teológicas perturbadoras. Significaria que toda a humanidade pós-diluviana carrega potencialmente traços da linhagem de Caim, não apenas da linhagem pura de Sete. A maldade que ressurgiu rapidamente após o dilúvio, levando a Torre de Babel e as nações dispersas, poderia ser explicada pela contaminação persistente da linhagem de Caim através de uma das esposas no arca. Mas devemos ter cuidado ao aceitar literalmente essas tradições. Elas frequentemente refletem tentativas antigas de explicar o mal persistente e a necessidade de separação étnica ou genealógica. Teologicamente, o Novo Testamento rejeita salvação ou condenação baseada puramente em linhagem física. Romanos 9 a 11 deixa claro que descendência física de Abraão não garante bênção e que gentios são enxertados na árvore da promessa pela fé. Portanto, mesmo que existisse uma linhagem biologicamente marcada por Caim ou pelos Nefilim, Cristo oferece redenção que transcende genética. Ainda assim, a história de Caim levanta a questão de herança espiritual. Existem padrões de pecado, violência ou rebelião que são transmitidos através de famílias. A Bíblia fala de iniquidades dos pais sendo visitadas sobre os filhos até a terceira e quarta gerações. Aí isso pode ser entendido como consequências naturais de comportamentos pecaminosos, criando ambientes familiares disfuncionais. Mas também pode apontar para algo mais profundo: padrões espirituais, maldições geracionais ou influências demoníacas que se apegam a linhagens familiares. Muitas tradições cristãs reconhecem a realidade de maldições geracionais e ministram libertação ou cura para pessoas que sentem estar sob tais influências. Isso não significa que aceitam literalmente a ideia de sangue maldito ou linhagem demoníaca, mas reconhecem que pecados e traumas podem criar padrões que se repetem através de gerações e que quebrar esses padrões frequentemente requer intervenção espiritual, além de esforço humano. A marca de Caim, então, pode ser entendida em múltiplos níveis, literalmente, como um sinal físico protegendo Caim. Genealogicamente, como herança de tendências violentas em sua descendência. Espiritualmente, como uma maldição ou separação de Deus transmitida através de gerações. E simbolicamente, como representação da humanidade caída, marcada pelo pecado, separada de Deus, mas paradoxalmente protegida por misericórdia divina, que adia julgamento final. A história de Caim não termina com seu exílio. Ela continua em cada geração, em cada pessoa que carrega o peso de herança pecaminosa, em cada família marcada por padrões destrutivos. Mas a boa notícia do Evangelho é que nenhuma marca é permanente diante do sangue de Cristo. A marca de Caim pode ser apagada pela marca do Espírito Santo. A linhagem maldita pode ser adotada na linhagem da bênção. E o que foi separado pode ser reconciliado através do sacrifício do verdadeiro Abel, e cujo sangue fala melhor do que o de Abel. Capítulo 7. Textos proibidos e conhecimento oculto. Por que tantos textos antigos foram excluídos da Bíblia canônica? Quem decidiu quais livros eram inspirados e quais eram apócrifos? E mais importante, o que esses textos excluídos contêm que era considerado perigoso demais para a preservação nas escrituras oficiais?
As respostas a essas perguntas nos levam ao mundo fascinante da formação do cânon bíblico e à política teológica dos primeiros séculos do cristianismo. O Antigo Testamento que cristãos protestantes usam hoje contém 39 livros. A Septuaginta, tradução grega usada por judeus de língua grega e pela Igreja primitiva, incluía livros adicionais: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e adições a Daniel e Esther. Católicos e ortodoxos ainda incluem esses livros deuterocanônicos, mas além desses, existiam muitos outros textos que circulavam entre comunidades judaicas e cristãs primitivas: o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, os testamentos dos 12 patriarcas, a Assunção de Moisés e dezenas de outros. Por que esses textos foram excluídos? As razões variam. Alguns foram escritos tarde demais para serem considerados parte da revelação profética do Antigo Testamento. Outros continham teologias que divergiam do judaísmo rabínico emergente ou da ortodoxia cristã. E alguns, significativamente, continham narrativas que complicavam a história oficial, introduzindo elementos como anjos caídos se reproduzindo com humanos, múltiplas criações e linhagens híbridas. Essas narrativas eram consideradas perigosas porque podiam levar a especulações excessivas, dualismo ou desespero sobre a possibilidade de redenção. O livro de Enoque é o exemplo mais importante. Ele era amplamente lido e citado nos primeiros séculos. Judas 14 a 15 cita explicitamente 1 Enoque 1, 9, indicando que o autor considerava o texto autoritativo. Pais da Igreja primitiva como Tertuliano, Irineu e Clemente de Alexandria citavam Enoque favoravelmente, mas gradualmente, especialmente após o Concílio de Laodiceia no século IV, o livro de Enoque foi removido de listas canônicas. Por quê? Uma razão era sua descrição detalhada dos vigilantes e Nefilim. Essa narrativa, se levada literalmente, levantava questões teológicas difíceis. Anjos têm corpos físicos capazes de reprodução? Híbridos angelicais humanos têm almas que podem ser salvas? O dilúvio foi suficiente para erradicar completamente essa contaminação? Essas questões não tinham respostas fáceis, e manter o livro de Enoque no cânon manteria essas questões vivas. Era mais simples marginalizá-lo como interessante, mas não inspirado. Curiosamente, a Igreja etíope preservou o livro de Enoque como canônico. Para cristãos etíopes, Enoque é escritura, tão inspirado quanto Gênesis ou Isaías. Isso demonstra que a formação do cânon não foi um processo universal e uniforme, mas refletiu decisões de comunidades específicas em contextos históricos particulares. O que uma comunidade considerava essencial, outra via como periférico ou até perigoso. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran a partir de 1947, revelaram a extensão da literatura apocalíptica judaica circulando no período do Segundo Templo. Múltiplas cópias do livro de Enoque foram encontradas, assim como textos relacionados como o Livro dos Gigantes, que expande a narrativa dos Nefilim. Esses achados confirmam que as histórias de vigilantes, gigantes e linhagens híbridas eram parte da cosmovisão judaica no tempo de Jesus, não invenções medievais posteriores. Os evangelhos gnósticos, encontrados em Nag Hammadi em 1945, oferecem perspectivas ainda mais radicais. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e a Pistis Sophia apresentam Jesus ensinando conhecimentos secretos sobre origens cósmicas, múltiplas emanações divinas e a natureza ilusória do mundo material. Muitos desses textos retratam o Deus Criador do Antigo Testamento não como o Deus Supremo,
mas como um demiurgo inferior, ignorante ou até malévolo. Essa teologia era inaceitável para a Igreja Ortodoxa, ponto que insistia na unidade de Deus e na bondade da criação material. Mas os textos gnósticos preservam tradições sobre criação que ecoam temas de múltiplas tentativas criacionais e linhagens alternativas. A hipóstase dos arcontes, por exemplo, narra como arcontes, governantes espirituais malignos, criaram Adão e tentaram criar Eva, mas falharam. A verdadeira Eva veio de uma origem espiritual superior. Essa narrativa pode ser uma transformação gnóstica de tradições anteriores sobre Lilith e múltiplas mulheres na narrativa adâmica. Por que essas tradições gnósticas foram suprimidas tão vigorosamente? Porque representavam uma ameaça existencial ao cristianismo ortodoxo emergente. Elas ofereciam salvação através de conhecimento secreto, em vez de através da morte e ressurreição de Cristo. Elas ensinavam escapismo do mundo material em vez de ressurreição corporal. E elas frequentemente retratavam o corpo e a sexualidade como intrinsecamente maus, contradizendo a afirmação bíblica de que a criação era boa. Contudo, ao suprimir essas tradições, a Igreja também suprimiu questões legítimas que elas levantavam. Se Deus é onipotente e bom, por que o mundo está cheio de mal e sofrimento? Se humanos são criados à imagem de Deus, por que são tão propensos ao pecado? Se Cristo veio para salvar, por que a salvação está disponível apenas através de um caminho estreito? O gnosticismo oferecia respostas a essas perguntas, mesmo que as respostas fossem inaceitáveis para a ortodoxia. E ao silenciar o gnosticismo, a Igreja deixou muitas dessas questões sem respostas satisfatórias, criando espaço para dúvida e especulação contínuas. Então, o que devemos fazer com esses textos proibidos? Devemos rejeitá-los completamente como heréticos? Ou há valor em estudá-los, não como escritura, mas como testemunhos de como comunidades antigas lutavam com as mesmas questões que nos perturbam hoje? A resposta prudente é ler esses textos com discernimento, reconhecendo que contém mistura de verdade e erro, insights e especulações, revelação e imaginação humana. Eles não são escritura inspirada para a maioria dos cristãos, mas são janelas para a diversidade do pensamento religioso antigo. Eles nos mostram que as questões sobre linhagens alternativas, origens do mal e destino de seres híbridos não são invenções modernas. São preocupações antigas que ressoam através de milênios, e ao estudá-las, ganhamos apreciação mais profunda pela complexidade da teologia bíblica e pela sabedoria das comunidades que formaram o cânon, mesmo enquanto fazemos perguntas sobre o que pode ter sido perdido no processo. O conhecimento oculto nesses textos não nos salvará, mas pode aprofundar nossa compreensão das sombras que pairam nas margens da revelação oficial. Capítulo 8. O sangue espiritual e a herança esquecida. Existe algo no sangue que carrega mais do que genética física? Tradições antigas de muitas culturas acreditavam que sim. O sangue era visto como o assento da vida, da alma e da identidade espiritual. Levítico 17:11 afirma que a vida da carne está no sangue. Isso não é apenas biologia, é teologia. O sangue representa a totalidade do ser, a conexão entre corpo físico e realidade espiritual. E se o sangue carrega essa conexão, então, herança sanguínea transmite não apenas características físicas, mas propensões espirituais. A ideia de sangue espiritual ajuda a explicar por que genealogias são tão importantes na Bíblia. Não são apenas registros históricos, são mapas de herança espiritual, traçando as linhas através das quais bênção ou maldição fluem.
Abraão recebe promessas que serão cumpridas em sua descendência. Davi é prometido que seu trono será estabelecido para sempre. Essas promessas não são apenas para indivíduos, mas para linhagens, para sangue transmitido através de gerações. Mas se bênção pode ser transmitida através de sangue, então maldição também pode. A linhagem de Caim carregava a marca de assassinato. A linhagem de Canaã, filho de Cam, foi amaldiçoada por Noé após o incidente da embriaguez. Essas maldições não eram apenas pronunciamentos verbais. Elas afetavam o destino espiritual das descendências, criando padrões que se repetiram através de gerações. E se as linhagens híbridas, os filhos de Lilith ou dos vigilantes, realmente existiram? Então sua herança sanguínea carregaria elementos espirituais que não deveriam estar presentes na humanidade pura. Esses elementos poderiam manifestar-se de várias formas: dons psíquicos incomuns, propensão para ocultismo, força física excepcional, inteligência sobre-humana, ou inversamente, tendências para a violência extrema, crueldade inexplicável e rejeição do divino. Tradições esotéricas falam de linhagens de sangue especiais que carregam poderes ocultos. Famílias reais alegavam descendência divina para justificar seu direito de governar. Ordens místicas rastreavam suas linhagens a figuras antigas de poder espiritual. E sociedades secretas guardavam conhecimentos que eram passados apenas para aqueles de sangue apropriado. Essas tradições podem ser em grande parte míticas, mas refletem uma crença persistente de que herança sanguínea determina destino espiritual. O cristianismo desafia essa noção fundamentalmente. Gálatas 3, 28 declara que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher em Cristo Jesus. Romanos 10, 12 afirma que não há distinção entre judeu e gentil, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos. A salvação não é baseada em linhagem sanguínea, mas em fé no sacrifício de Cristo. Seu sangue, derramado na cruz, é suficiente para purificar todo o sangue humano, não importa quão maculado por pecado ou herança maldita. Mas essa purificação através do sangue de Cristo reconhece implicitamente que existe algo no sangue humano que precisa de purificação. Não apenas pecados individuais, mas uma contaminação hereditária, uma corrupção transmitida desde a queda. Teólogos chamam isso de pecado original, a tendência universal ao pecado que todos os humanos herdam de Adão. Mas se há uma herança de pecado através de Adão, então o conceito de sangue espiritual já está presente na teologia cristã ortodoxa. Aprofundando essa ideia, se houve linhagens que se misturaram com entidades espirituais caídas, então certos indivíduos podem carregar uma herança espiritual mais complexa do que apenas o pecado adâmico. Eles podem ter elementos de múltiplas origens: Adão, os vigilantes, Lilith e entidades demoníacas. Essa mistura criaria indivíduos com conflitos espirituais intensos, sentindo-se puxados em direções múltiplas, experimentando identidades fragmentadas. Surpreendentemente, isso ressoa com experiências de muitas pessoas hoje. Sentem que não pertencem completamente a este mundo. Experimentam impulsos contraditórios que parecem vir de fontes diferentes dentro de si mesmos. Lutam com sensações de serem diferentes, marcados ou amaldiçoados de maneiras que não conseguem explicar. A teologia tradicional pode chamar isso de luta entre carne e espírito. Mas para aqueles que ressoam com as tradições de linhagens esquecidas, pode parecer algo mais: a herança de sangue espiritual misto. Ministérios de libertação dentro do cristianismo às vezes encontram casos onde indivíduos parecem estar sob opressão que rastreia até antepassados distantes. Envolvimento ancestral em ocultismo,
pactos com entidades espirituais ou participação em religiões pagãs pode criar pontos de acesso para influência demoníaca que afeta descendentes. Quebrar essas influências frequentemente envolve renunciar explicitamente os pecados dos antepassados e reivindicar a proteção do sangue de Cristo sobre a linhagem familiar. Isso não é salvação por genealogia, mas reconhecimento de que vivemos em contextos familiares e culturais que nos moldam espiritualmente. Nossos antepassados fizeram escolhas espirituais que criaram ambientes espirituais nos quais nascemos. Alguns ambientes são de bênção, fé e proteção. Outros são de maldição, ocultismo e opressão. Parte de crescer em maturidade espiritual é identificar essas influências herdadas e lidar com elas deliberadamente. A boa notícia é que nenhuma herança é mais forte que a graça de Deus. O sangue de Cristo é apresentado na Escritura como tendo poder purificador supremo. Hebreus 9:14 afirma que o sangue de Cristo purifica nossas consciências de obras mortas. Apocalipse 1:5 declara que Jesus nos libertou de nossos pecados por seu sangue. E 1 João 1:7 promete que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo inclui não apenas pecados individuais, mas herança pecaminosa, contaminação geracional e qualquer elemento de origem maldita em nosso sangue espiritual. Portanto, mesmo que alguém descobrisse que carrega a herança das linhagens esquecidas, dos filhos de Lilith ou dos Nefilim, isso não determinaria seu destino. Cristo veio para redimir não apenas indivíduos, mas linhagens inteiras. Ele veio para transformar maldições em bênçãos, para adotar os rejeitados, para incluir os excluídos. Sua morte e ressurreição abrem caminho para que qualquer pessoa, de qualquer origem, seja enxertada na família de Deus. Mas esse caminho requer escolha consciente. Heranças espirituais não desaparecem automaticamente. Elas precisam ser renunciadas, rejeitadas e substituídas por nova identidade em Cristo. Esse processo pode ser instantâneo ou gradual, mas sempre envolve reconhecimento de que nossa identidade primária não vem de sangue físico ou espiritual, mas de adoção espiritual na família de Deus. Não mais somos definidos por de onde viemos, mas por a quem pertencemos. E pertencemos a Cristo, comprados por seu sangue, que fala melhor do que sangue de touros ou cordeiros, e certamente melhor do que qualquer sangue de linhagens esquecidas. Capítulo 9. O exílio dos primogênitos. Se realmente existiram primogênitos espirituais criados antes de Eva, o que aconteceu com eles? Tradições esotéricas falam de um exílio, uma remoção desses seres da realidade material para planos intermediários. Eles não foram destruídos, pois eram criações diretas de Deus, mas também não podiam permanecer na criação material após sua rebelião. A solução foi confiná-los a regiões que existem entre o céu e a terra, nem totalmente espirituais, nem totalmente físicas. Textos apocalípticos judaicos descrevem múltiplos céus e regiões intermediárias. O segundo livro de Enoque fala de 10 céus, cada um com suas próprias características e habitantes. Alguns desses níveis são prisões para anjos caídos. Outros são regiões onde almas aguardam julgamento. E alguns são descritos de formas enigmáticas, sugerindo propósitos que o texto não explica completamente. É possível que os primogênitos espirituais habitem uma dessas regiões intermediárias, exilados, mas não totalmente condenados. O conceito de exílio é central para entender essas entidades. Eles não foram aniquilados porque suas existências tinham propósito original. Deus não destrói levianamente suas criações. Mas eles também não podiam permanecer em comunhão plena
após escolherem autonomia sobre relacionamento. O exílio era uma solução intermediária, preservando suas existências enquanto os removia da proximidade com criações que permaneceram fiéis. Esse exílio dos primogênitos pode ser visto como paralelo ao exílio de Israel na Babilônia. Israel foi removido da terra prometida, mas não destruído. Eles mantiveram identidade, esperança e, eventualmente, um caminho de retorno. Similarmente, os primogênitos espirituais foram removidos, mas sua história pode não ter terminado. Pode haver para eles, como para Israel, uma possibilidade de restauração, um caminho de retorno que ainda não foi revelado. Essa possibilidade levanta questões teológicas profundas. Se os primogênitos eram criações diretas de Deus, eles possuem o que poderíamos chamar de direitos inalienáveis à existência e à relação com seu Criador? Se sim, então seu exílio não pode ser permanente. Deve haver um plano para sua reconciliação. Mas se sua rebelião foi tão fundamental que rompeu irrevogavelmente sua relação com Deus, então seu exílio é eterno, uma forma de condenação menos severa que aniquilação, mas ainda final. A Bíblia não aborda diretamente essas questões, porque não reconhece oficialmente a existência dos primogênitos espirituais. Mas textos como Colossenses 1:20 falam de Deus reconciliando todas as coisas a si mesmo através de Cristo, sejam as coisas na terra ou as coisas no céu. Essa linguagem é ampla. Todas as coisas poderia incluir categorias de seres que não suspeitamos. Se Deus planeja reconciliação cósmica universal, então talvez os primogênitos espirituais estejam incluídos nesse plano. Por outro lado, textos como Mateus 25:41 falam de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se os primogênitos espirituais são contados entre os anjos caídos, então seu destino está selado. Não há redenção para anjos, apenas para humanos. Hebreus 2:16 afirma que Cristo não tomou sobre si a natureza de anjos, mas a descendência de Abraão. Isso implica que a redenção está disponível apenas para seres humanos, não para entidades puramente espirituais. Mas os primogênitos espirituais, se existiram, eram híbridos ou proto-humanos em algum sentido? Foram criados durante a era adâmica, potencialmente com elementos que os conectavam à humanidade? Se sim, talvez estejam em uma categoria ambígua, nem totalmente anjos, nem totalmente humanos, e, portanto, sua elegibilidade para a redenção permanece incerta. Essa incerteza pode ser a razão de seu exílio contínuo, aguardando uma decisão divina final sobre seu destino. O exílio dos primogênitos também serve como advertência. A autonomia escolhida sobre relacionamento leva ao isolamento. Rebelião contra a ordem estabelecida resulta em remoção da comunidade da bênção. Esses seres escolheram liberdade e a receberam, mas descobriram que liberdade sem relação é apenas solidão. Eles existem, mas não prosperam. Eles têm consciência, mas não alegria. Seu exílio é autoprovocado, consequência de suas próprias escolhas, mas isso não o torna menos trágico. Para humanos, essa história ressoa. Quantas vezes escolhemos autonomia sobre relacionamento? Quantas vezes insistimos em nossos próprios caminhos apenas para descobrir que nos isolamos? O exílio não é sempre geográfico. Pode ser emocional, relacional, espiritual. Podemos estar fisicamente presentes, mas existencialmente exilados, separados de conexão significativa por nossas próprias escolhas. A boa notícia é que para humanos, o exílio nunca é final. Há sempre um caminho de retorno. O filho pródigo pode voltar para casa. Israel retornou da Babilônia. E indivíduos que se exilaram de Deus através do pecado
podem retornar através do arrependimento. Cristo abriu o caminho, removendo barreiras que nos separavam de Deus. Mas para os primogênitos espirituais, permanece incerto se tal caminho existe. Talvez essa incerteza seja intencional. Talvez Deus preserve mistério sobre o destino dessas entidades, porque sua história ainda não terminou. O livro do Apocalipse fala de novos céus e nova terra, de todas as coisas sendo feitas novas. Parte dessa renovação pode incluir resolução do status dos primogênitos espirituais. Eles podem permanecer exilados eternamente, ou pode haver uma reconciliação que não podemos prever, uma demonstração de misericórdia que excede nossa compreensão. Enquanto isso, esses seres exilados nos lembram que escolhas têm consequências que se estendem além do momento presente. Decisões espirituais moldam destinos eternos. E o chamado de Deus é sempre para relacionamento, não para autonomia isolada. Somos criados para a comunhão, e qualquer coisa menos que isso é forma de exílio, mesmo que escolhido voluntariamente. Os primogênitos espirituais podem servir como advertência trágica do preço da rebelião, mas também como esperança de que Deus não abandona para sempre suas criações, não importa quão longe tenham se afastado. Capítulo 10. A batalha invisível entre linhagens. Se múltiplas linhagens espirituais existem, então a história humana não é apenas sobre indivíduos e nações. É um campo de batalha onde diferentes heranças espirituais competem por dominância. A linhagem da bênção, traçada de Adão através de Sete, Noé, Abraão, Davi, até Cristo, representa o plano de redenção. Mas outras linhagens, as esquecidas e malditas, trabalham para frustrar esse plano, introduzindo corrupção, promovendo rebelião e desviando a humanidade de seu destino. Essa batalha é invisível porque é primariamente espiritual. Paulo escreve em Efésios 6, 12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses poderes não são abstratos. São entidades reais com agendas reais e usam linhagens humanas como veículos para seus propósitos. A linhagem de Cristo é protegida sobrenaturalmente ao longo do Antigo Testamento. Repetidamente, a descendência abraâmica enfrenta ameaças de extinção, fome, guerra, escravidão, exílio. Mas sempre um remanescente sobrevive, preservando a linha através da qual o Messias virá. Essa preservação não é mero acaso. É guerra espiritual, com forças celestiais protegendo a linhagem contra ataques de forças contrárias. Por outro lado, as linhagens malditas trabalham para infiltrar e corromper a linhagem da bênção. Casamentos mistos entre a linhagem de Sete e a de Caim podem ter contribuído para a corrupção pré-diluviana. A tentativa de Amã de exterminar os judeus no livro de Ester era mais que antissemitismo político. Era ataque espiritual contra a linhagem através da qual o Messias viria. E a ordem de Herodes para matar todos os meninos em Belém foi tentativa demoníaca de destruir o Cristo criança antes que ele pudesse cumprir sua missão. Essa perspectiva de batalha entre linhagens ajuda a explicar certos aspectos perturbadores da história bíblica. Por que Deus ordenou a destruição completa das nações cananitas, incluindo mulheres e crianças? Interpretações tradicionais enfatizam a extrema corrupção moral dessas nações. Mas textos apócrifos sugerem dimensão adicional. Algumas dessas populações eram descendentes dos Nefilim, híbridos que não podiam ser integrados ao povo de Deus sem contaminar a linhagem messiânica. Sua erradicação era necessária para preservar a pureza genealógica
através da qual a redenção viria. Essa explicação é profundamente desconfortável para as sensibilidades modernas. Ela parece justificar genocídio baseado em linhagem, uma ideia que foi abusada terrivelmente ao longo da história. É crucial entender que essa perspectiva pertence a contextos antigos, com pressupostos muito diferentes dos nossos. Hoje, no período pós-Cristo, não há mais necessidade de preservar pureza genealógica. Cristo já veio através da linhagem preservada. O plano de redenção está completo. Portanto, qualquer tentativa de justificar violência ou discriminação baseada em linhagem está fundamentalmente equivocada e contrária ao Evangelho. Ainda assim, a batalha entre linhagens não terminou com a vinda de Cristo. Ela mudou de forma. Não é mais sobre preservar uma genealogia física específica. Agora é sobre adesão espiritual. Jesus declara em João 8:44 aos líderes judeus que se opunham a ele: "Vocês são de seu pai, o diabo." Isso não era comentário sobre sua genealogia biológica. Era sobre sua linhagem espiritual, sua adesão a agendas demoníacas em vez do plano de Deus. Da mesma forma, 1 João 3:10 distingue entre filhos de Deus e filhos do diabo baseado em comportamento e amor, não em genealogia. A batalha entre linhagens se tornou batalha entre reinos espirituais. Aqueles que estão em Cristo pertencem à linhagem da bênção, independentemente de sua origem física, e aqueles que rejeitam Cristo, independentemente de sua genealogia, estão sob influência da linhagem da rebelião. Mas ecos das antigas linhagens persistem. Tradições esotéricas falam de linhagens de sangue que carregam poder oculto. Sociedades secretas alegam descendência de figuras místicas antigas. E certos indivíduos sentem conexões inexplicáveis a heranças espirituais que não entendem completamente. Essas sensações podem ser psicológicas, mas também podem refletir realidades espirituais reais, influências de linhagens esquecidas que ainda exercem poder sutil. Como discernir? A chave é avaliar frutos espirituais. Mateus 7:16 ensina que conhecemos árvores por seus frutos. Se uma suposta herança espiritual leva a orgulho, isolamento, ocultismo ou rejeição de Cristo, então é de origem maldita, independentemente de quão antiga ou poderosa pareça. Mas se leva a humildade, amor, serviço e fé crescente em Cristo, então é de Deus, mesmo que tenha sido filtrada através de heranças complexas. A batalha invisível entre linhagens também significa que cada pessoa enfrenta escolha. Qual linhagem servir? Podemos ter nascido em contextos familiares ou culturais marcados por certas heranças espirituais, mas não estamos condenados a permanecer nelas. Através de Cristo, podemos mudar de linhagem, ser transferidos do reino das trevas para o reino da luz, tornar-nos parte da família de Deus, independentemente de onde começamos. Essa transferência não é automática. Requer decisão consciente, arrependimento de lealdades antigas e compromisso com nova identidade. Mas está disponível para todos. A porta está aberta. A adoção está oferecida. E o sangue de Cristo é suficiente para cobrir qualquer herança maldita, purificar qualquer contaminação e integrar qualquer indivíduo na linhagem da bênção. A batalha entre linhagens continua, mas o resultado já está determinado. Cristo venceu, e aqueles que estão nele compartilham sua vitória, independentemente das linhagens esquecidas que possam estar em seus passados. Capítulo 11. O plano inacabado e a redenção futura. Se a história que exploramos está mesmo parcialmente correta, se existiram linhagens esquecidas e seres exilados, então
uma pergunta urgente permanece: qual é o destino final dessas entidades? O plano de Deus incluirá reconciliação até para os filhos de Lilith, os descendentes dos vigilantes e os primogênitos espirituais exilados? Ou seu destino é condenação eterna, exclusão permanente da redenção? A Bíblia oferece pistas intrigantes sobre a amplitude da redenção planejada. Colossenses 1:20 fala de Deus reconciliando todas as coisas a si mesmo através de Cristo. Efésios 1:10 menciona um plano para reunir todas as coisas em Cristo, coisas no céu e coisas na terra. E Filipenses 2:10 declara que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Essas passagens sugerem uma reconciliação cósmica que pode exceder categorias teológicas tradicionais. Mas outras passagens falam de condenação eterna para o diabo e seus anjos, e para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Como reconciliar essas duas visões? Uma possibilidade é que a reconciliação universal se refere à restauração da ordem cósmica, não necessariamente à salvação individual de todos os seres. Todas as coisas serão submetidas a Cristo, mas isso não significa que todos serão reconciliados voluntariamente. Alguns permanecerão em rebelião, mesmo sob a autoridade de Cristo, e serão confinados permanentemente para que não perturbem a nova criação. Outra possibilidade é que existam categorias de seres para os quais redenção ainda não foi oferecida, mas será no tempo apropriado. Assim como a salvação dos gentios foi mistério revelado apenas no Novo Testamento, pode haver mistérios futuros sobre redenção de categorias de seres atualmente além do nosso entendimento. Os primogênitos espirituais, se existem e estão exilados, podem estar aguardando tal revelação, um capítulo futuro no plano de Deus, que ainda não foi desdobrado. Essa esperança não é universalismo ingênuo. Não afirma que todos serão salvos, independentemente de suas escolhas. Mas reconhece que o coração de Deus é misericórdia e que Ele não deseja que ninguém pereça. 2 Pedro 3:9 afirma que Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Se esse é o desejo de Deus para humanos, pode também ser seu desejo para outras criações que se afastaram dele. O papel de Cristo nisso é central. Ele é descrito como o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Esse título sugere sua preeminência sobre todas as categorias de seres criados, incluindo quaisquer primogênitos espirituais que possam ter existido. Se houve primogênitos antes de Eva, Cristo é o verdadeiro primogênito, o modelo e cabeça de toda a criação. E através dele, até mesmo os primogênitos exilados podem encontrar caminho de retorno, se tal caminho existir no plano divino. Apocalipse 21:22 descreve novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, luto, choro ou dor. Essa nova criação é tão diferente da atual que categorias que agora parecem fixas podem ser transformadas. Talvez na nova criação haja lugar até para os redimidos de linhagens esquecidas, purificados e transformados pelo poder de Cristo. Ou talvez seu exílio continue, um lembrete eterno das consequências da rebelião. A resposta honesta é que não sabemos. A Escritura não aborda explicitamente o destino de seres que não se encaixam em categorias de humanos ou anjos. Isso pode ser porque tais seres não existem, ou porque seu destino não é relevante para a nossa salvação e, portanto, não foi revelado. Mas a possibilidade de seu destino ser incluído em planos futuros de Deus mantém porta aberta para maravilhas que ainda não imaginamos. Para nós, humanos,
A implicação prática é humildade e esperança. Humildade, porque não conhecemos todos os planos de Deus ou todas as categorias de suas criações. Esperança, porque se Deus tem planos que excedem nosso entendimento, então seu amor e misericórdia podem ser ainda maiores do que suspeitamos. E se há possibilidade de redenção, até para os mais afastados e esquecidos, então, certamente há esperança para nós, por mais perdidos que nos sintamos. A história das linhagens esquecidas de Adão, embora especulativa e baseada em textos não canônicos, serve propósito teológico importante. Ela nos lembra que a realidade é maior e mais complexa do que geralmente admitimos. Ela abre espaço para mistério, para questões sem respostas, para possibilidades além de nossas teologias sistemáticas. E ela dirige nossa atenção ao caráter de Deus. Que é mais misericordioso do que julgador, mais inclinado a redimir do que a condenar. No final, não importa se Lilith existiu, se os primogênitos espirituais são reais, ou se há linhagens híbridas entre nós. O que importa é Cristo e sua obra completa de redenção. Através dele, qualquer pessoa de qualquer origem pode ser reconciliada com Deus. Através dele, maldições são quebradas, heranças malditas são purificadas, e identidades quebradas são restauradas. E através dele, o plano de Deus, embora possa parecer inacabado agora, será completado de formas que excedem tudo o que pedimos ou imaginamos. A jornada através das linhagens esquecidas nos levou a territórios sombrios e questões perturbadoras, mas também nos levou de volta à luz do Evangelho, à centralidade de Cristo, e aí a esperança que nenhuma criatura está além do alcance da graça divina. O plano pode parecer inacabado, mas está seguro nas mãos de Deus. E quando finalmente for revelado em sua plenitude, descobriremos que sua misericórdia excedeu até nossas maiores esperanças. Até lá, permanecemos em fé, esperança e amor, aguardando a redenção não apenas de nossas almas individuais, mas de toda a criação.